Gente, será que agora vai? Oi, Ryan. Nossa, quanto tempo. Você viu? Virei atleta amadora de corrida de rua e aquatlon. Pois é, hoje a gente vai fazer uma live sobre os medos mais comuns nas provas de natação em águas abertas. Vai dar certo. O Instagram não tá colaborando hoje para essa live, mas ela vai sair, gente. 10 minutinhos de atraso, mas ela vai sair. Tô só esperando o Fernando pra gente começar. Ué, agora ele sumiu. Fernando, vamos ver. Desculpa dele aqui. Oi, Glaucia. Oi, Max. Vou ligar pro Fernando, gente, porque a gente tá numa confusão muito doida aqui por causa dessa live. Fê! Ih, deu ruim. Acho que ele já vai entrar. Então, gente, o Instagram, hoje ele não foi com a minha cara, nem com a do Fernando. E não tá colaborando pra live, mas ela vai sair. Nós fizemos 6 tentativas, na sexta deu certo, então agora vai ter que dar certo, né? Na hora real da live tem que funcionar. Tá um tempinho atrasada. Oi, Fê, já te chamei lá. Ó, eu cliquei, a hora que você abre a live, lá em cima tem os espectadores, não tem? Sim. Então, a hora que você clicar lá nos espectadores, vai aparecer todo mundo que está assistindo e duas carinhas do lado. De repente é o caminho para poder chamar. Isso, eu tô te chamando por lá. Mas você ainda não tá como espectador aqui. É, porque eu tô conversando com você aqui agora. Te chamei aí, entra aí. É que eu vou lá, vou entrar, tá? Tá bom. Gente, é assim, ao vivo é assim. Ai, que situação. Aí a gente pega o celular da mãe pra fazer a live. De jeito nenhum. Eu falei, mãe, me socorre aqui. Epa! Nem Aê! acredito que agora tá certo. É verdade. Milagres acontecem, né? Peraí que eu tô só acertando aqui a altura. Pronto. E aí, Maristela? Estamos ao vivo. Depois de apanhar da tecnologia, né? 15 minutinhos de atraso aí, mas tá certo. Ah, mas é causar medo no pessoal de não ter a live, né? É expectativa. É.
Sem emoção não tem graça, né? Com certeza. E essas medalhas aí no fundo? Meus babies. É, percebi, hein? Cada conquista é uma sensação única, né? Sim, uma história incrível. Com certeza. Bom, eu vou me apresentar e como eu tô fazendo, não sei como que é direito aqui, mas né, só pra gente abrir já a live. Eu não sei se tá bom o áudio, porque aqui ele tá distorcendo um pouco, tá um pouco alto o meu áudio. Não sei se é aqui ou se é aí. Aí não sei. Aqui Ele tá um tá. pouquinho atrasado também. Sim. Eu tô tentando acertar uma iluminação aqui. Oi, Ale! Fico assim, ó. Ale, parceiraço, meu Pra dar medo no pessoal. Que escuridão, ilumina aí, pelo amor de Deus. Pronto. Bom, boa noite, galera. Vamos começar a live. Nessa live a gente vai abordar os medos mais comuns que a gente enfrenta nas provas de natação de águas abertas. Tá? O Fernando e eu recebemos muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre isso, e aí a gente combinou fazer essa live que a gente achou bem interessante. Sim, com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer ao Fernando pela disponibilidade e a paciência de participar da live. Parabéns pelo seu dia. Hoje é dia dos professores, né? E para muitos muita professores gratidão a todos os professores. E, bom, para quem não me conhece, eu sou psicóloga do esporte, eu atendo em Guarulhos, eu atendo na Moca, lá na Training Solution, com psicologia esportiva. Acho que é legal você se apresentar também para a galera, né? Sim, pra sim. gente começar. Para muitos que não conhecem na área aí das maratonas aquáticas, das águas abertas, eu sou o coach Fernando Luiz. Normalmente eu faço análises climáticas e estratégias para o pessoal que participa de algumas provas e alguns desafios. Então, tenho ajudado o pessoal do Leme ao Pontal, algumas outras pessoas que fizeram provas internacionais para estudar as condições do mar e o que pode afetar na travessia dessas pessoas. Fora isso, a gente sempre está dando apoio para esses atletas iniciantes aí de águas abertas que... Opa, vai tirar foto? Registrar nosso momento. Então, aí, normalmente, a gente sempre quando está nos eventos, a gente tenta conversar e perceber as situações que estão ocorrendo, né? Então, a gente não pode se fechar só para os nossos atletas. Então, a gente tem que estar olhando ao redor. Às vezes, uma palavra de apoio aí pode ser fundamental para o sucesso de muitos participantes. Certo, Maristela? Certo. Gente, a minha cachorrinha quer participar da live. Ixi. Tudo bem, dona Doni? Tudo bem, Luizinho? Vem, Drica. Vitor. Ai, terrível. Bom, então vou começar contando da minha experiência, né? Pode ser? Sim, perfeito. Como a gente se conheceu? Exato, com certeza. Gente, eu conheci o Fernando na minha primeira prova de travessia. Foi lá no Circuito Mares. E eu estava extremamente nervosa, ansiosa, insegura. Porque na semana da prova eu tive uma crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade. Pasmem, psicólogos também têm crise de ansiedade. E aquilo foi uma loucura, né? Porque além das minhas questões pessoais, ainda tem toda a cobrança. Poxa, eu sou psicóloga e eu não estou conseguindo lidar com as minhas próprias questões. E eu já vinha me preparando aí para a prova. Já seria uma experiência nova, que causa mesmo insegurança, uma certa ansiedade, um certo medo. E eu tive a crise. Na verdade, a minha crise não teve ligação direta com a prova, né? Foram outras coisas. Mas, enfim, eu tive a crise bem na semana da prova. E aí, os meus pais foram muito acolhedores, conversaram comigo, falaram: Mari, se você não quiser fazer, não faça. É uma situação nova, você vai ficar nervosa, enfim.
Mas teimosa e boa taurina que sou, falei, imagina, nunca que eu vou deixar de fazer essa prova. Mas esperei durante meses. Sim. E aí eu fui. Fui toda animada, meus pais me acompanharam, minha prima, Letícia, que está sempre comigo, meus tios, foi incrível. Eu cheguei lá, energia da prova incrível, aquele marzão maravilhoso, e aí eu fui pra largada. Gente, que loucura! Você não Eu fala acho que isso, foi né? muito pior do que a minha crise de ansiedade na semana, porque eu fiquei extremamente nervosa. Eu não sou medrosa, mas, sei lá, passou um filme na minha cabeça da crise da semana e só pensamentos distorcidos, né? Puxa, se der cãibra, se eu morrer afogada, se não tiver ninguém para me socorrer, se alguém me der uma cotovelada e eu desmaiar dentro do mar, o que eu tô fazendo aqui? Será que... E eu procurando rotas de fuga no mar, gente, olha isso, que loucura! Sabe aquele lugar que você vai num lugar meio fechado e aí você vai procurando rotas de fuga? Eu tentei fazer isso no mar, só que isso não rolou. Né? Com certeza. E aí eu extremamente nervosa lá na largada. E aí eu comecei a conversar com uma moça, até aluna do Fernando. Adriana. Esse é o nome dela? Adriana. Como? Adriana, Isso, ela está assistindo a gente. Que Oi? atualmente... Adriana. Que atualmente... É minha namorada. Isso! Muito bom. E aí ela começou a me acalmar, a conversar comigo, falando que não era esse tipo de sete cabeças, que era mais tranquilo do que eu estava imaginando. E eu respirando fundo. Era a segunda prova dela. A primeira eu acompanhei e ela era a primeira prova dela sozinha. É verdade, ela comentou comigo. Ela estava um pouco nervosa também, mas infinitamente menos do que eu, né? E aí ela foi me ajudando e eu fui tentando usar técnicas que eu conheço da psicologia, de respiração, de visualização, mas santo de casa não faz muito milagre, né? E aí o Fernando, ela acabou nos apresentando ali e me deu um super apoio, assim, falando de algumas técnicas, né? Me aconselhou, foi me acalmando, e aí eu fui voltando pro meu eixo. Falei, eu acho que dá para encarar. E eu lembro até hoje de você falar, eu falei, mas eu tenho que nadar crawl o tempo inteiro? Você não aguentar. Você faz o que você quiser. Se você nadar costas, cachorrinho, se você quiser ficar boiando para descansar, para relaxar, curte o mar. E uma coisa que ele sempre fala para mim, e ele falou no dia, foi: curte o mar, curte a natureza, entre em contato com a natureza, né? Curte braçada, abraçada. E quando eu concluía, eu fiz a prova, claro que não foi lá uma grande performance, mas eu concluí a prova e aquilo foi uma super superação para mim. Eu chorei no final da prova, obviamente, né? Fiquei muito emocionada. E desde então nasceu uma nova paixão, né? Não parei, já tenho planos para outras provas. Já fiz 2 a 4. Agora, domingo, eu vou fazer mais um. E estou apaixonadíssima por esse esporte. E muitas pessoas falam que tem uma admiração por essas questões de enfrentar o mar, que é um ambiente que não dá para controlar, muito grande, e vieram me questionar, poxa, como eu perco com medo do volume de água, de repente o mar vira do nada, o que é isso, né, Mari? E aí a gente começou a conversar, eu e o Fernando, e resolvemos fazer essa live. Sim, Quer muito importante. Agora eu falo, né? Senão você vai ficar o dia inteiro aí falando. Gente, não, outra não, pelo amor de Deus. Outra, o Edgar tá falando sério. O Edgar fez uma travessia aí, Cambori-Alcatraz, de 41 quilômetros, e eu ajudei ele nas análises aí. Então, ele tentou uma vez e não deu certo, e depois a gente, com estudos aí, ele realmente ele estava temeroso em não conseguir, né? Então, como ele tinha se frustrado a primeira vez, chegando muito próximo, ele me buscou aí para a gente bater um papo, para ver assim, a gente conseguiu. Mesmo durante a prova dele, consegui mandar
várias mensagens de apoio para a equipe dele, para os staffs, para ele concluir essa prova aí com êxito. Então, e aconteceu isso também com o Ricardinho, né? Que fez Leme Pontal. Também a gente ficou falando sobre isso. Ele estava com muito medo de não conseguir, né? Então ele achava que não tinha treinado o suficiente e estava receioso. Então ele me ligava de madrugada perguntando como é que estavam as condições do mar. Então, assim, você pode reparar que esses medos que você teve na sua primeira prova não é exclusivo de iniciantes. Então tem muitos atletas aí experientes que o trabalho mental tem que ser feito. Então, se ele é abalado por qualquer situação, ele pode desistir do desafio, né? Então, assim, esse seu medo que você comentou do amplo, de não dar pé, tudo, então realmente é o ambiente controlado que não existe nas águas abertas. Então, eu fico feliz também de ter te ajudado, né, naquele momento, que você realmente estava bem assustado. Você estava conseguindo suar frio. E você só não amassou seus dedos porque você parou de apertar sua mão, né? Então, mas conforme a gente foi conversando aí, graças a Deus você olhou e falei, vai, boia, boia, e qualquer coisa levanta o braço, né? Então, a superação aí que você teve foi o início foi cair na água e fazer a prova. Então, se era para terminar ou não, pelo menos você fez a sua parte, você iniciou. Então, você já venceu um receio que você tinha de iniciar a prova. Então, aí, após você concluir a prova, você relaxou e aí as próximas que estão vindo aí, cada vez vão ser mais tranquilas. Sim. Aí tem... Obrigada, Edgar. O Edgar é parceiro aí faz tempo. E aquelas dicas que a gente sempre dá, esses medos que surgem, então principalmente vão ser o quê? O medo do fundo, né, que você abordou, a visibilidade também, que ninguém enxerga nada, você ainda está tendo essa dificuldade, né? Então, são muitos detalhes que também... Fala, Zé. Zé Ferreira também é ultramaratonista, tá, Maristela? Se você não conhece ele, ele fez a Batalha de Rand, 27 quilômetros lá na Espanha. Então, aí ele também fez um treinamento e, no caso dele, ele mora no Nordeste e foi fazer uma prova abaixo de 17 graus. Então, ele fez um trabalho mental. Sim, aí ele fez um trabalho mental e de adaptação do corpo em banheira de gelo. Então, o maior medo dele é Fortaleza, né? Aí, Zé, falei Nordeste, mas Fortaleza é no Nordeste, só para não errar. Então, então, ele fez um trabalho assim de preparação, não só física, mas também mental. Então, ele é também um exemplo de superação aí para muitos. Então, acho que todo mundo que está participando dessa live ou vai ver essa live depois, tem momentos de superação. Recentemente, a gente teve o caso do Aderbal, que é coordenador do Leme Pontal. Ele teve que abortar uma prova lá em Malokai, que é uma das etapas dos 7 mares do mundo. Ele foi mordido por um tubarão. Então, infelizmente, ele teve que cancelar. Eu estava conversando com ele hoje sobre isso. Então, ele está assim, já se preparando a mente dele para poder voltar a nadar no mar e se sentir, para ver como é que está. Como ele vai reagir voltando para o mar. Então, esses receios aí, você pode reparar que é gente gabaritada, que já está acostumada a fazer outras maratonas, também tem receios. Nossa, depois eu quero que você fale mais sobre isso, sobre esse acontecimento aí que eu não fiquei sabendo. Não, depois eu passo para você direitinho, teve até uma reportagem toda. Então, assim, não foi a primeira vez que aconteceu nessa travessia, nesse desafio. Então, falou. Vai lá, Edgar, bom treino. Bom treino, hein? Vai fazer aí, nada para 1:10 aí, pelo menos.
Então, assim, um detalhe que você levantou no início, de você achar que estava preparada, né? Então, você estava treinando na piscina, estava treinando, então você estava super confiante. Aí veio a sua crise, né, que você teve antes da prova, então quase botou tudo isso, né? Então, é uma relação muito grande essa sensação de medo fora para ser transmitida para uma sensação dentro da água. Então, muitos medos que a gente tem no dia a dia, você pode falar muito mais sobre isso, esses medos podem ser transferidos para a parte da água e causar o quê? Uma barreira, né? Então, causando o quê? A desistência do desafio. O que você acha que você sentiu naquele momento? Conta pra gente. É, foi, como eu disse, né? Passou muita coisa na minha cabeça e o filme dos treinos, né? Da dedicação, da abdicação de muitas coisas, porque quando a gente coloca um foco de uma prova ou na nossa vida mesmo, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. E aí, eu acho que eu não te mostrei, mas eu vou pegar aqui para você ver a minha primeira prova de aquático. Peguei terceiro lugar na categoria. Você mostrou o troféu lá no grupo, eu lembro da foto, você toda feliz. Fiquei muito feliz. E aí, assim, foi a minha primeira prova, né? Nem estava treinando pensando nisso. Mas o filme que passa é tudo isso, né? Você abrir mão, deixar de fazer muitas coisas que muitas vezes a gente gosta, que a gente tem desejo de fazer no momento, por um objetivo maior. E aí, o que eu vejo muito é quando alguém vê essas medalhas ou troféu, eu não sou melhor que ninguém, mas, né, e aí fala, mas é fácil, né? Você tem, sei lá, seu horário flexível. Obrigada, Lê. Você consegue, né, remanejar melhor os treinos, ficar mais tempo na academia e tal. Mas a realidade é que todo mundo enfrenta o próprio desafio, né, no dia a dia. Então, considerar tudo isso. Eu vou pegar aqui as dúvidas que as pessoas mandaram para a gente. Sim. E que eu disponibilizei, para a gente começar a falar. Então, nesses últimos dias eu pedi para vocês... Oi? Deixa eu só comentar uma coisa. Essa dedicação, o pessoal fala que você se dedica muito, que tem tempo. Eu realizei a última prova do Circuito Mares, já consciente que eu ia terminar de uma forma usando toda a bagagem técnica e experiência, porque eu estava sem treinar praticamente quase um ano. Então, o meu treino foi 0. Então, nadei 2,5. Não foi aquele tempo maravilhoso, mas eu curti muito a prova. Então, assim, é possível, mesmo sem treinar, você ter força de vontade e terminar essas provas. Então, treinando é muito mais fácil, mas se você já tem um mínimo, é só querer que você consegue. Pode ir. Sim. Eu tô lendo que o José mandou isso mesmo, José. Bom, então, quem quiser mandar pergunta, tem um quadradinho com uma interrogação dentro aqui no espaço. O meu tá embaixo, eu não sei se o seu tá embaixo também, sei. Mas quem quiser mandar pergunta, manda, que aí depois a gente verifica e a gente vai respondendo. Qualquer coisa depois a gente vai respondendo pessoalmente, né? Que aí vai ficar a pergunta feita, a gente vai respondendo pelo direct. Isso, perfeito. Bom, então nesses últimos dias a gente abriu para perguntas e os medos mais comuns que vieram, eu compilei aqui e deu. Basicamente tudo que eu senti na primeira prova e sinto sempre, né? Medo de lugar que não dá pé, que não tem visualização, medo de dar cãibra, medo de se afogar, medo de se perder, né, no percurso do mar, medo de apanhar no pelotão, medo de algum animal aquático, algo assim, medo de não conseguir concluir a prova, e acho que é isso. Bom,
acho que você até adiantou pelo comecinho da live, eu vou falar das questões psicológicas e depois eu quero todas as dicas possíveis, técnicas, até para melhorar na minha performance, porque eu não sou boba nem nada, né? Primeiro tem que participar dos treinos, né? É verdade. Nossa, eu tô te desejando nunca dar certo, mas uma hora vai dar certo. Uma dica grande para todo mundo que quer iniciar, treinos específicos em águas abertas, com boa orientação, a gente consegue detectar vários desses medos aí e passar uma boa segurança. Então, a gente pode estar trabalhando em conjunto tudo isso. Então, na hora prática lá, a gente está do lado, a gente percebe o que está acontecendo e a gente já vai passando algumas orientações para melhorar. Então, pode falar agora, só para salientar isso. Um puxãozinho de orelha básico, né? Bom, vamos lá. Então, o medo é uma emoção um tanto desconfortável, né? Ninguém gosta de sentir medo. Ninguém gosta de ficar ansioso a ponto de ser paralisado, como eu fiquei na prova, né? Mas o fato é que o medo é uma emoção muito importante. É uma emoção de autopreservação. Né? Se a gente não tiver medo, a gente enfrentaria o mar numa boa, enfrentaria penhascos numa boa, só que sem noção nenhuma de autopreservação. E o nosso corpo ele é tão perfeito, o nosso cérebro ele é tão perfeito que é algo automático. A gente não precisa ficar raciocinando, pensando, olha, eu preciso me preservar, eu preciso identificar o meu limite. Isso já é algo inconsciente. Né? Então o medo ele tem essa função de deixar a gente em alerta, falar, olha, aqui é o seu limite, né? Daqui você não passa. A grande questão o medo ele é importante para a autopreservação. A partir do momento que ele paralisa para que você não se supere de uma maneira segura, claro, para que você não enfrente alguns medos que podem ter sido causados por alguma situação realmente mais desconfortável, mas que é algo natural da vida de todo mundo. Então, nesse momento, a gente precisa olhar para o medo de um jeito diferente. Né? Peraí, esse medo não é só de autopreservação que está me paralisando. Então, isso a gente percebe na nossa vida. Quando a gente começa um relacionamento novo, começa um trabalho novo, vai fazer algo diferente. Então, assim, eu digo a minha prova no mar. Eu lembro até hoje da minha primeira prova de corrida. Eu fiquei muito ansiosa, era uma experiência nova para mim. Mas, assim, é um ambiente mais seguro. Né? Você cansou, teve cãibra, você consegue tentar parar e ok. Agora o mar é aquele monte de água, que, pelo menos eu me senti muito mais insegura. O medo quase me paralisou mesmo. Mas eu consegui identificar e falei, não, peraí, eu tenho que tentar. Eu venho me preparando para isso. Então, assim, às vezes a gente quer, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir insegurança, eu não quero me sentir desconfortável. Não é bem por aí, né? A gente precisa disso, até para a gente saber o nosso limite mesmo. Então, assim, às vezes a gente quer alcançar uma meta, a gente coloca uma meta muito mais alta do que a gente pode realmente alcançar dentro do percurso, de acordo com a nossa rotina, e a gente vai tentando alcançar aquela meta maluca, sem medo de se machucar, sem medo de prejudicar alguma outra coisa. Então, aí que está a função do medo, né? Preservar algumas coisas. E falando de relações, falando de modo geral mesmo. Então, quando a gente fala, medo do que não dá pé, né? Quando a gente tem um contato com a terra, a gente se sente mais integrado, né? Parece que tem algo realmente nos segurando, nos fortalecendo ali. E no mar a gente fica muito flutuando mesmo. É muito você por você. É uma questão muito forte do autoconhecimento, né? Eu vejo isso. Se você está com a sua mente bem serena, bem no momento presente, você consegue se perceber ali e curtir a prova, que é o
uma das coisas que você sempre me fala, né? Percebe o seu corpo, cria uma estratégia de prova, vai forçar mais no começo, vai forçar mais no final, como que você vai fazer? Como que você se sente melhor, né? Realizando essas provas. Tem uma pergunta aqui, como trabalhar o medo, né, durante o treinamento e se preparar para situações de medo na prova. Vou puxar para o lado técnico e você já encaixa para o lado emocional. Assim, o medo tem que ser trabalhado no dia a dia, em todas as situações, né, como a Maristela falou. Então, como treinar esse medo na piscina? Então, ela até brincou comigo que essa parte de visibilidade, então eu vou até antecipar. Tem algumas metodologias, alguns educativos na parte de piscina que pode ser utilizado. Então, nadar sem encostar na borda, ficar bastante tempo em sustentação, nadar de olho fechado, adaptar o óculos com um foco muito menor, então colocar até algum material que diminua a sua visibilidade. Então, isso pode estar ajudando a vocês a desenvolverem um caminho neural e emocional para quando surgir essa situação em alto mar, você já está blindado, né, com isso. Então, tem muitas educativas que a gente pode estar fazendo para auxiliar isso, mas vencer o medo, cada um vai ter que descobrir o medo que está dentro de si. Então, a única coisa que pode vencer esse medo é vocês mesmos. Então, isso nos posts que a Maristela sempre comentou. Então, assim, para vencer o medo, você primeiro tem que não ter medo de ter medo. Então, é uma palavra assim, parece uma redundância, mas é verdade. Então, a gente tem medo de errar. Temos medo disso, temos medo de não conseguir. Então, a partir do momento que a gente parar de ter medo do medo, então acho que a gente consegue superar grandes coisas. Eu acho que deu para responder um pouquinho aí, né, a pergunta que foi feita. A Maristela pode ligar essa parte emocional desse medo aí do treinamento, que até sugeri para ela, né? Então vamos ver se vai dar certo futuramente. Perfeito. E eu acho que quando a gente perde o medo, quando a gente perde o frio na barriga por algo, é que já não faz muito mais sentido, né? Quando a gente vai para fazer alguma coisa e tem aquele friozinho na barriga, o friozinho na barriga e o medo é o termômetro, né? De que aquilo está fazendo sentido, de que a gente precisa se separar, de que a gente precisa ser melhor, que a gente consegue ser melhor. Né? Então, não, o que eu vejo muito é a negação da emoção, né? De não poder ter medo, de poder ser seguro. Não, é a questão da autopreservação mesmo. Se a gente não tiver isso, a gente vai sem noção nenhuma. Né? Então, e aí acaba errando, acaba lesionando. Então, é uma emoção muito importante, desde que não paralise. Aqui uma outra. Eu já vou responder sobre o treinamento, tá? Eu queria dar continuidade sobre os medos. Eu perdi uma medo pergunta. Você quer responder? Não, só perdi. Depois aí você olha, depois você me passa. Acima do que eu escrevi show. Tá, eu acho que. Faz a mesma pergunta do Paulo, medo, como treinar a questão do medo em águas, dos treinos de águas abertas. Sim, daqui a pouco eu falo como é que são feitos, tá? Obrigado. O medo de não conseguir concluir a prova, né? Eu vou falar por mim de novo. O medo de não conseguir concluir a prova. O medo da autofrustração. Quando eu faço a minha primeira prova, não foi lá um grande tempo, mas foi um tempo razoável. E aí, na última prova que eu fiz, meu tempo foi bem maior e o mar estava mais agitado, enfim. Mas e a minha frustração? Não, mas aí você esqueceu de uma coisa, grande, né? Sua primeira prova foi de 500 e essa prova que você demorou mais foi de 1000, né? Que foi a A4, né? Não foi isso? Não, foi 600, mas deu 750.
Ah, mas tá bom, tá vendo? Você já nadou mais, então, assim, por isso que o tempo foi maior. Sim, sim. Mas aí é isso que eu ia falar, né? A frustração de ter tido um tempo muito maior e tudo mais. Então, assim, eu coloco sempre os objetivos do meu tempo, isso para minha vida, né? Não só no esporte, mas eu carrego isso na minha vida toda. E aí tem a autocobrança e tem a cobrança do outro. Algumas pessoas me perguntaram: quando você vai fazer uma travessia de, sei lá, 3 quilômetros, 5 quilômetros, né? Coisas assim. E aí eu fico pensando, gente, existe uma pressão tão grande, porque se for ver, eu comecei agora no mar, né? Vai ser a minha terceira prova de aquático, quarta em águas abertas. E eu já recebo toda essa cobrança de fazer uma prova mais longa, e aí depois vem a cobrança de ter um tempo bacana, de sair bem da prova. Então, assim, as cobranças, elas nunca acabam. Né? Se a gente deixar se pilhar por isso, a gente meio que surta, né? Então, acho que é um medo. Eu acho que esse medo de não conseguir concluir a prova é um medo de frustrar o outro e de se frustrar. Né? Poxa, eu Isso sei que que eu poderia ser melhor, isso, na isso que outra eu fui melhor e nessa eu fui, sim. foi desculpa. Não, é isso que eu percebi com seus depoimentos, né? Então, a gente projeta a ansiedade dos outros em cima do nosso próprio desempenho, né? Então, essa frustração de querer sempre ser melhor, conseguir, sempre ser igual, sempre se superar, eu acho que tem que ser individual de cada um. Então, a gente não tem que se preocupar com os outros. O importante é concluir a prova. Se você não foi bem hoje, amanhã vai ser melhor. Então, deu para sentir isso, conforme você ia falando, essa ansiedade, essa frustração de, eu não fiz um tempo bom. Mas o que é um tempo bom? Então, isso você tem que pensar. Então, o tempo bom é aquele que tá sol, você vai e curte. Então, é muito importante a gente estar lidando com isso, de não projetar a ansiedade e gerar uma frustração prévia na gente. Então, isso vai gerar sua ansiedade de antes de iniciar a prova. Isso já pode prejudicar. Então, muita gente já entra querendo ganhar a prova. Então, eu vou entrar para ganhar. Então, aí já começa a perder. Às vezes é bom? Mas nem sempre. Sim, eu acho que é isso, né? O frio na barriga, o medo, que move a gente para sempre tentar ser melhor. Sim. Mas aí é que tá a chave, né? Se você tem um autoconhecimento, você sabe aonde é o seu limite naquele momento, aí é a chave do sucesso. Por exemplo, faz 3 anos que eu corro, que eu faço provas, e a minha distância que eu gosto mesmo de fazer é 5 quilômetros. Eu gosto muito, eu corro 10, faço até um pouquinho a mais, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer 5. E é assim, praticamente diariamente as pessoas me cobrando. Quando você vai fazer uma meia? Quando você vai fazer uma maratona? Meu, eu não gosto. Eu gosto de 5. Se eu puder melhorar ao máximo o meu tempo ou a minha qualidade da corrida, é isso que eu quero e esses são os meus objetivos. Né? Eu não preciso aumentar a distância para ter novos objetivos. E é isso que hoje eu venho focando também na natação em águas abertas. Então, assim, quando eu me sentir Agora confortável, você vai satisfeita encaixar, no Lucas. 600, no primeiro. Conexão, não Isso, sei quando se foi a encaixar. minha ou foi da Magistério. Ixi, caiu? Voltou. Peraí que a Quando eu me conexão... sentir confortável, aí eu penso se eu Voltou. vou querer aumentar ou não, se eu vou querer experimentar uma nova distância no mar, que também eu nunca experimentei, né? Enfim, eu acho que não vou nem colocar como cobrança, vou colocar como incentivo para ter um novo desafio, um desafio mais longo, um desafio mais difícil. É tão importante. Sim, porque provoca o frio na barriga, provoca aquela coisa de vai, você pode um pouquinho mais. Isso é importante. Mas a gente precisa se autoconhecer para falar, não, peraí, neste momento, esse é o meu limite.
né? Até aqui que eu posso ir nesse momento. Mais para frente, quem sabe eu posso repensar. E pensar na questão do desafio. Esse desafio, ele faz sentido para mim ou para o outro? Ixi, acho que caiu de novo. Vou esperar um pouquinho. Voltou, Fê? Agora eu não sei se tá indo a minha parte. Voltou, né? Eu não sei se estava indo a minha parte ou não. Voltou. Tá. Então, eu estava falando, é importante saber se o desafio é importante para mim ou para o outro. Porque quando Exato. eu traço um desafio que não faz o menor sentido para mim, eu estou na terceira prova de A4, 600 metros e 3 correndo. Ah, mas todo mundo está me pilhando para fazer o A4 mais longo. Vou lá fazer, mas para mim não faz sentido isso nesse momento. Então a frustração é muito maior, porque eu não vou conseguir suprir as minhas expectativas e nem a das outras pessoas, né? Sendo que nem é o meu objetivo real. O meu objetivo real é ficar bem nessas provas e que vai fazer muito mais sentido, vai me deixar muito mais feliz, muito mais confortável e realizada. Né? Não importa se o outro vai achar que o desafio é curto, se é fácil, se não é, mas para mim faz sentido. E eu acho que é isso que é o termômetro, né? Tá, agora eu acho Peraí. que já deu essa distância e eu quero aumentar. Ixi, tá ruim, né? Você desconectou tudo da sua casa? Eu? É, para ficar mais rápida a internet, né? Não. Tinha que Ah, desconectar? surgiu uma pergunta aí agora, né? O Donadoni, que também tá participando da live, ele é ultramaratonista, recordista de várias, da categoria da idade dele. Então ele já faz praticamente, acho que uns 14 anos de ultramaratonas aí, e esse ano vai fazer mais uma vez a 14 bis e provavelmente na categoria vai ganhar de novo. Então vai nadar 24 quilômetros para ele, já virou quintal para ele, a 14 bis. Eu tô vendo aqui que ele falou depois de anos de provas de 500 e 1K, então não tô num caminho tão errado. Caminho certo. Então você tem que fazer o desafio para você. Não adianta querer mostrar para os outros o quanto você consegue. E na realidade, assim, cada desafio que você vence, as pessoas vão perceber que foi com dedicação, treino e, e superação, né? Então, isso que faz o que esporte. Então, você comentou da corrida dos 5 quilômetros. Então, fazer um comparativo de corrida para águas abertas, então seria, para quem corre, uma corrida de pista, né, de solo, uma maratona normal e uma corrida de montanha. Então, se você tentar imaginar que é fácil correr na montanha, não é. Se choveu naquele dia, você vai ter variações imensas. Então, as provas de travessias, cada dia o mar está de um jeito. Então, você pode nadar 500 metros hoje para 10 minutos e amanhã, dependendo das condições do mar, no mesmo lugar, os mesmos 500 metros, você vai fazer quase 2 horas. Então, essas águas abertas, o interessante é isso. Então, cada dia é um desafio. Então, se a gente já está treinado a superar esses medos, esses desafios, então o sucesso será constante. Né? Cabeça, peito Eu e acho glúteo. que a gente não precisa eu acho, nem ir muito longe, Fê, porque na minha última prova eu fiz no sábado, o mar estava muito bravo lá em Bertioga. Lembra que eu te mandei o vídeo? Apavorada. Falei, como que eu vou entrar nesse mar?
Aí E aí, na hora da minha prova... Oi? entrando, né? Na hora da minha prova, o mar estava perfeito. A água estava... Eu gosto de águas mais frias. Estava bem geladinha, estava calma, estava uma delícia. E aí, na última prova, que era os 2 quilômetros, o mar virou completamente. A prova atrasou 1 hora, porque a Federação de Triatlo não liberou para fazer a prova. Então, também existe isso, né? O que causa uma certa tensão nos atletas, uma certa insegurança de, poxa, como que eu vou fazer? Né? O mar estava tranquilo até agora, todo mundo fez a prova. Aí chega na minha hora, o mar resolve virar. Nesse caso tem muita influência da parte da organização da prova. Então, de forma nenhuma, a organização vai colocar os atletas em risco. Então, isso já é uma pergunta que muita gente fez, né? O que acontece, o que vai acontecer comigo numa prova, se eu passar mal, se tiver alguma coisa, cãibra? A parte de apoio das provas sempre visam a segurança dos atletas. Então, se o mar está em más condições, eles não fazem a largada. Então, o ano passado tiveram cancelamentos de provas chaves, né, do ano, a Fuga das Ilhas, por exemplo, porque as condições do mar não estavam favoráveis. Então, tinha muita gente iniciando, então o risco de vida, realmente, para os inexperientes era muito grande. E até os barcos não conseguiram chegar perto para o pessoal embarcar. Então, a organização, de forma correta, cancelou a prova. Uma outra prova que eu fui participar, a Volta do Parcel, 2017, se não me engano, também as condições não estavam perfeitas. Não conseguiram nem colocar as boias para poder fazer o percurso. Então, junto com os bombeiros, eles resolveram cancelar a prova. Não tem jeito, então isso acontece. Então, essa parte de organização e cancelamento de prova vai acontecer devido às condições do mar. Então, para o pessoal que conseguiu fazer a prova aquele dia, foi um momento ideal. Mas em questão de minutos, o mar pode virar realmente de uma forma trágica e perder o controle de toda a situação. Então, o Paulo, ele é um amigo meu, ele nada também já tem. Sim. E agora deu uma parada porque quebrou o braço, mas tá doido para voltar. Ah, mas aí a natação já ajuda, hein? É o quê? Natação o quê? Natação ajuda na recuperação, fortalecimento da musculatura, tudo. Trabalhar os membros superiores, até como terapia, forma de fisioterapia para ele recuperar mais rápido os movimentos. É que ele tá com gesto aí. Agora não dá. Agora não vai. Depois vai. Então, mas eu vi, Fernando, na expressão dos atletas o nervosismo, né, do atraso da prova. Porque, querendo ou não, você já vai com... Eu vou falar depois dos treinos mentais, e a gente já vai visualizando o horário da largada, como que vai ser, já vai se preparando. E aí acontece esse imprevisto, que na maioria das vezes, por exemplo, eu que vim das ruas, da corrida de rua e vou para o mar ou para uma corrida de montanha, é muito diferente, né? Nas ruas tem imprevisto, tem. Mas é menos comum do que no mar ou em montanha. Geralmente a largada acontece conforme programadinho, porque não depende muito, né, de condições climáticas nem nada. Então, isso a gente acaba não se preparando. Aí, quando acontece, bate a ansiedade, bate o medo, por mais que você veja aquela super estrutura da prova, toda a segurança, acaba gerando uma certa insegurança, né? Sim. Por isso que é importante trabalhar na resiliência, em relação a isso. Que é o problema maior das águas abertas ou provas que têm águas abertas, a gente depende da natureza, não tem como não depender dela. Então, subida de maré, descida de maré, mudança de vento. Então, as provas são feitas de acordo com todas essas informações. Então, inclusive essa 14 bis,
que a gente comentou que o do Randone já é quintal dele, a largada é feita com a maré enchendo para dentro do canal para facilitar todo mundo. E no meio da prova, começa a mudar a maré vazando em direção ao Guarujá, né? Guarujá Santos. Então, para facilitar a vida dos nadadores. Então, imagine você querer entrar num canal com corrente totalmente contra, devido a um erro de organização. Então, a gente depende muito das condições da natureza, né? Então, esse atraso, muita gente que já está acostumada a fazer, percebe que esse atraso vai causar problemas na própria prova dele. Então, vai causar aí um desconforto aí, toda a estratégia vai ter que mudar repentinamente. E isso causa o quê? A frustração e o medo de não conseguir fazer uma boa prova, né? Então, nessa parte a gente tem que se adaptar o mais rápido. Então, tem que estar bem consciente, olhar para dentro de si e estar preparado para encarar qualquer situação. Sim. Uma outra coisa que aconteceu na minha última prova foi que na hora da transição, eu cheguei na área lá de transição, tinha uma senhora vomitando. Ela foi, depois até olhei no resultado, ela foi muito bem na natação, ela forçou muito. Só que ela passou muito mal. E aquilo me brecou. Na hora que eu vi, eu fiquei assustada. E eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí a organização veio muito rápido ajudá-la. Mas isso eu já perdi. A minha transição foi muito longa por conta disso. E eu percebi esse gatilho. Eu falei, caramba, um gatilho que me tirou ali do foco, fez eu perder tempo, enfim, e perder a concentração também, querendo ou não, né? Eu vi aquilo tirou completamente a minha concentração daquele momento. Ó, o Paulo falando que ele não dorme antes da prova. Nossa, ele já vai fadigado para a prova, né? Que foi? Desculpa. Ele? O Binder 749 falou que não dorme antes da prova e não come também. Então ele já vai fadigado. Não, isso aí mas isso aí eu acho que é devido à ansiedade, isso aí é tensão pré-prova. Como a mulher tem tensão pré-menstrual, os atletas têm tensão pré-prova. Então, muitos não sabem lidar com essa ansiedade. Então, a pessoa não dorme, não come, e acha que se comer vai passar mal, acha que não consegue dormir porque fica pensando o que vai fazer na prova. Na realidade, eu vou ser sincero, na última prova que eu fiz, na noite anterior, uma coisa que eu adorei fazer foi tomar um copo de vinho, aí comi uma brusqueta e foi a melhor coisa. Cheguei no dia seguinte feliz, tranquilo. Então, assim, você tem que ter uma vida normal, preservar algumas coisas, se alimentar bem, tudo. Mas, assim, você treinou para isso. Vai chegar a hora da prova, começou a prova, aí você pensa. Então, se você já tentar sofrer por antecipação, aí que você chega na hora já desesperado. Então, pode falar para ele aí que ele tem que realmente dormir antes da prova. Começar a fazer um trabalho de meditação, pensar em coisas boas aí. Se começar a ficar muito ansioso assim. Então, e fora isso, a ansiedade leva a fatores fisiológicos também, né? Você começa a aumentar o colesterol, né? Então, isso aí é o hormônio do estresse, né? Então, você começa a ter muito problema. Então, aí você intoxica o organismo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a ansiedade, às vezes, pode realmente lidar a parte física dos atletas, né? Então, tem que saber lidar com essa situação. Fê, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu queria falar já de algumas técnicas do treino mental que eu falei. Quando tiver e aí eu acho legal você... Oi? A gente começou, era 8 e pouco, né? Temos, acho que mais 20 minutos de live, né? Que aí o próprio Insta já vai começar a pitar aí, que é 1 hora de live. Mas aí pode perguntar dos treinos. Quer perguntar? Perfeito. Eu vou falar do treino mental e aí eu já passo para você falar das dicas. Pode ser? Sim, claro. Eu separei algumas dicas aqui, até numa ordem
que eu acho que faz muito sentido, né, para a gente realizar. Oi, Arthur, a gente está falando sobre medo em águas abertas, seja bem-vindo. Bom, então a primeira técnica que eu gosto muito é a técnica do relaxamento. O Fernando acabou de falar de meditação. Eu sou muito suspeita porque eu amo meditação. E assim, não precisa ter todo aquele cenário de sentar em lótus, colocar uma musiquinha, acender um incenso. Não é isso. Mas você ficar numa posição confortável e fazer um exercício de respiração mesmo. Eu gosto muito do 3, 2, 6, que é o iniciante, eu já vou explicar para vocês. E aí você já vai relaxando, tanto o corpo quanto a mente. Isso ajuda a controlar a ansiedade, pensamentos distorcidos e a disposição corporal. A gente acaba ingerindo mais oxigênio com essa respiração. Então, o que é a respiração 3, 2, 6? A gente inspira o ar contando até 3, segura ele contando até 2 e depois expira contando até 6. Isso a gente pode fazer durante 4 minutos, durante o tempo que conseguir, né? E aí é legal fazer o tanto que você se sente confortável. Eu gosto bastante desse 3, 2, 6 e é muito bom para iniciantes, mas tem gente que consegue ficar mais, fica 4, 3, 8 e assim vai. Né? Isso é uma técnica muito boa para controlar a ansiedade e no relaxamento. Então, assim, você fica numa posição confortável, você fica relaxado e vai praticando essa respiração, já visualizando o momento da prova. Então, o momento da largada, como que vai ser a sua performance durante a prova, a chegada. Esse já acaba sendo um combo de um treino mental que você faz ali em 15 minutinhos por dia. Né? Assim como a gente treina todos os dias na academia, natação, musculação, para fortalecer os músculos, aprender as técnicas, a gente precisa treinar também a nossa mente. E, assim, é muito fácil treinar a mente. Às vezes o que eu ouço de atleta e grandes atletas falando, nossa, até eu falo, hoje eu não consegui concluir o treino porque a cabeça travou, a cabeça não deixou. E é isso, é falta de treino. Né? Então, se a gente tiver 10 minutinhos para treinar a mente, a gente vai estar muito forte, a gente vai estar muito focado no momento presente, focado no objetivo ali que a gente está indo alcançar. Sim. Autoverbalização é muito bacana. Então, você autoafirmar que você pode, que você consegue, que vai dar certo, que você vai concluir a prova. Traçar uma meta atingível. Então, aquilo que eu falei no começo da live. Coloca uma meta que cabe na tua rotina, que cabe na tua realidade. Né? Eu quero fazer uma prova em 15 minutos. Tá, mas você vai conseguir um treino, vai conseguir ter volume de treino para alcançar esse objetivo? Nesse espaço de tempo que você quer alcançar. É possível? Não é? Vamos ajustando, né? Por quê? Não é que você não vai conseguir alcançar, não é isso. Mas às vezes a gente coloca uma meta, nunca fiz natação em águas abertas, quero fazer uma prova de 1 quilômetro em 15 minutos, vai, é um absurdo. E daqui um mês, gente, é frustração na certa, né? Vamos me combinar. Desculpa, a pessoa pode até conseguir por, sei lá, sorte de iniciante. Mas vamos ser um pouquinho mais realistas. O que você faz? Você trabalha, você tem seus amigos, você tem sua família. Você precisa fazer outras coisas. Você não vai ficar treinando o dia inteiro. Né? E existem N coisas que podem acontecer. É legal fazer demonstração dos movimentos. Então, você treinar a transição, no caso de... Ixi, tem 28 segundos. Acho que a gente vai ter que terminar e fazer outra, Fê. Eu já estou terminando aqui. Oi? Pode falar. Tem 20 segundos. Eu acho que é melhor a gente encerrar essa live e começar outra. Pode ser. Oi? Pode ser. Pode ser? Como que... vou encerrar aqui e já inicio outra. Tá.